Pronto, vamos dar continuidade aqui à resolução dos exercícios do sétimo ano. Estamos agora no item E. Fizemos o item D, vamos para o item E do exercício 1. Tá certo? Vamos lá então. Pessoal, olha só. Nesse item E, ele dá para você os valores do x e o valor do y. Então nós temos aqui x mais y. Só que agora a gente vai trabalhar com frações. O ideal é que você saiba somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Se tiver alguma dificuldade, procura no YouTube. Tem vários professores que gravaram várias aulas com esse tema. Operações básicas envolvendo frações. Mas aí eu vou dar uma relembrada aqui, tá? O primeiro passo é fazer a substituição. Então a gente vai colocar no lugar do x o 1 meio, 1 sobre 2. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 mais... Agora vamos substituir o valor do y, que é menos 1/5. Lembra que eu falei que quando o sinal for negativo, a gente precisa obrigatoriamente colocar o parênteses? Nesse caso, teremos que colocar o parênteses aqui, ó, e fazer a substituição, menos 1/5. Beleza? Até agora não foi difícil, porque só substituímos as letras pelos números indicados. O que vamos fazer agora? Agora aqui é o seguinte, ó, a gente tem o mais do lado de fora, o menos do lado de dentro. Temos que fazer a multiplicação dos sinais. Então, o meio continua o meio. Vamos fazer agora a multiplicação de sinais. O mais vezes o menos. Lembra da regrinha de sinais? O mais vezes o menos dá menos. O menos, ele sempre prevalece na multiplicação ou divisão. Então, menos com mais é menos, o mais com menos é menos. E aí, quando o sinal for igual, o resultado é sempre mais. Então, menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais dá mais também. Tá certo? Então, aqui ficou menos 1/5. Pronto. Agora temos que fazer a subtração. Tem várias formas de você resolver esse tipo de operação com frações. Uma delas é você determinar o mínimo múltiplo comum de 2 e 5. Correto? Depois que você achou o mínimo múltiplo comum de 2 e 5, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Eu vou fazer dessa forma, depois eu vou ensinar uma forma um pouco mais fácil. Você vai achar o mínimo múltiplo comum de quem? De 2 e 5. Esse é o procedimento prático para você determinar o mínimo múltiplo comum. A gente sempre começa a dividir pelo primeiro número primo. O primeiro número primo é o 2. Aí você vai observar, tem algum número aqui que dá para dividir por 2, ou seja, de forma que a divisão é uma divisão exata. Sim, tem o 2, então vamos utilizar o 2. Se eu não tivesse nenhum número aqui que fosse divisível por 2, eu pularia para o próximo número primo, que seria o 3. Se não desse por 3, por 5 e assim por diante. Então eu vou fazer a divisão do 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O que eu faço com esse 5 abaixo? O 5, porque ele não dá para dividir por 2. Beleza. Eu posso continuar usando o 2 embaixo aqui? Não. Posso usar o 3? Também não, porque não tem nenhum número divisível por 3. Posso usar o 5, que é o próximo número primo? Sim. Vamos utilizar o 5. E aí o 1 você continua, e o 5 por 5 você divide. 5 dividido por 5 dá 1. O objetivo é fazer com que os números se transformem nos números 1, e aí o resultado que você vai ter aqui é multiplicação dos valores que você usou. Então, 2 vezes 5, que dá 10. O meu mínimo múltiplo comum nesse caso é 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever as minhas duas frações usando como denominador comum o 10. Então, no lugar do 2 eu vou colocar o 10. E no lugar do 5 também o 10. Coloca a barrinha da fração. E agora é que temos que lembrar isso. Vocês não podem esquecer. Eu vou pegar e dividir sempre pelo de baixo. Esse valor aqui pelo de baixo. E depois o resultado que der, vou multiplicar pelo de cima. Então, vamos fazer juntos. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. Tá? 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. O sinal continua aqui, tá? Beleza, então ficou 5 décimos menos 2 décimos. O que a gente faz quando os denominadores são iguais em operações de soma e subtração de frações? A gente conserva o denominador. Então, o 10 continua 10. Agora, eu vou operar com os numeradores. Então, 5 menos 2 dá 3. Esse daqui é o resultado
da minha operação. Tá? 3/10 foi o resultado que encontramos aqui. Vamos fazer a próxima. A próxima é F para finalizar. A F da nossa lista de exercícios é A menos B para A valendo 3 e B valendo menos 1/2. Eu já escrevi aqui para a gente. Ó. Então, A menos B, o A vale 3, o B vale menos 1/2. Vamos substituir, então. O A vale 3, no lugar do A eu vou colocar 3. Copio o sinal de menos. Vou substituir o B. Só que o B é um número negativo. Lembra? O número negativo tem que colocar o parênteses. Vamos colocar o parênteses. Beleza. Fizemos a substituição de forma correta. Agora, o 3, a gente copia o 3 e fazemos o jogo do sinal aqui, ó. Menos vezes menos. Menos vezes menos dá mais. E aí a gente retira o parênteses. Depois que você faz o jogo do sinal, você retira o parênteses. Agora temos essa operação para fazer. 3 mais 1/2. Tem várias formas de você fazer essa operação. Você pode transformar o seu 1/2 em número decimal. Ou você pode mantê-lo assim na forma de fração e fazer como eu fiz, usando mínimo múltiplo comum. O que você precisa observar é nas alternativas. Se for uma questão de alternativa, se a resposta estiver em número decimal, seria ideal você transformar esse número em decimal. Mas se a resposta estiver em fração, eu tenho que manter esse número em fração. Então, a gente precisa observar sempre as alternativas que temos. Vamos fazer do jeito que está aqui, usando fração. Uma forma de resolver é você colocar o número 1 embaixo aqui do 3. Todo número tem um 1 embaixo. Então, todo número também pode ser escrito na forma de fração. Só colocar o número 1 embaixo. E agora, o que eu faço? Agora, o mínimo múltiplo comum de 1 e 2, se você fizer o processo do mínimo múltiplo comum, como eu fiz no exercício anterior, você vai observar que vai dar 2. Porque a gente começa a dividir pelo primeiro número primo. A gente já tem 1 aqui. Não precisa dividir 1, então é só copiar 1. Mas o 2 dá para dividir por 2. E a gente conseguiu fazer com que os números se transformassem no número 1. E agora é só multiplicar o 2. Não vai multiplicar com nada. Quer dizer, não tem ninguém para multiplicar o 2, então eu repito o 2. Então, meu mínimo múltiplo comum é 2. Eu vou escrever 2 no lugar do 3/1 e vou escrever 2 no lugar do 1/2. Então, agora eu tenho um novo denominador para minhas duas frações. O que eu faço agora? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. E agora é só somar, gente. Lembra? Quando os denominadores forem iguais, na soma ou na subtração, eu mantenho o meu denominador e opero apenas com os numeradores. Então, 6 mais 1 dá 7. A minha solução é 7/2, 7/2. Esse é o resultado dessa expressão algébrica para determinar o seu valor numérico. Tudo bem? Eu vou parar por aqui e continuo no próximo vídeo o exercício 2. Espero que estejam entendendo. Até o próximo vídeo. Um abraço.